nosso abraço fraterno a cada irmão, a cada irmã que está nos acompanhando pelas redes sociais, por essa ferramenta que nos possibilita nos conectarmos, por essa ferramenta que nos une através de um mesmo objetivo, que é de estarmos aqui reunidos para conversar um pouco sobre essa doutrina de amor, doutrina de luz, este Consolador prometido. E falando neste Consolador prometido, que nós possamos sentir esse consolo, independente do que nós estamos sentindo nesse momento, se estamos inquietos por algo que a gente nem sabe o que é, se estamos nos sentindo tristes por aquilo que a gente sabe e até mesmo por aquilo que a gente não sabe, porque muitas vezes a tristeza, a gente está sentindo uma tristeza e a gente não sabe nem de onde vem. Se a gente está no momento de saudade daquela pessoa amada que retornou ao plano espiritual, que também nós possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade amiga, nos confortando. Independente do que você está sentindo agora, do que eu estou sentindo agora, que nós consigamos sentir e entender que Jesus está no leme. E que tudo o que vai nos acontecendo, a gente pode fazer dessa situação desafiadora um aprendizado para um crescimento, para que nós possamos cada vez alcançar voos mais altos na evolução. Com esse sentimento, com o coração cheio de gratidão por esse momento aqui e agora, nós começamos a nossa conversa de acordo com as nossas limitações, para deixar essa mensagem dessa luz que é a doutrina espírita. Lembrando que aquele que fala é apenas um instrumento e que precisa também assimilar aquilo mesmo que fala, entender aquilo que está falando, compreender e trazer para o seu coração. É por isso a importância do estudo para todas as pessoas. A importância do estudo da doutrina espírita, para que a gente consiga entender e trazer para o nosso coração, para o eu espírito e praticar. Penas futuras é o tema que a gente vai conversar um pouquinho agora. Imaginamos nós prestes a reencarnar e com a gente traz algumas dívidas, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que nós não estamos na nossa primeira reencarnação, nem na nossa segunda, nem na nossa terceira, enfim. Então a gente, em outro momento que estivemos na Terra, nós acumulamos, vamos usar essa palavra, algumas dívidas, por algo que a gente deixou de fazer, por algo que a gente não fez, do jeito que deveria ter sido feito, ou por algo que a gente fez também de maneira muito, mas muito equivocada. Então, ao partir do plano espiritual, nós levamos isso junto, esses atos junto conosco. Mas existe a justiça divina e sabemos que temos a oportunidade de retornar para evoluir, para aprender. E com isso a gente traz então esses atos que a gente fez no passado para corrigir, para transformar esses equívocos em algo bom, para eliminá-los, ou mesmo também para pagar essas dívidas, vamos dizer, né,
que a gente acumulou. Porque, por exemplo, se a gente vai numa loja e a gente compra alguma coisa, depois vai em outra, compra outra, e a gente não paga, a gente, né, fica devendo, essa dívida ela vai continuar ali, presente, ela não vai deixar de existir. Então, de alguma maneira ou outra, isso vai acabar nos prejudicando. Na vida é assim. As nossas dívidas, por exemplo, se a gente tem alguma dívida, a gente vai querer não ter para poder viver melhor na sociedade, para poder comprar outra coisa em outra loja, para poder ter alguns créditos. Não é assim que acontece? Se uma conta, um boleto, né, tá quase chegando o vencimento, dá um nervoso. Por quê? Porque a gente sabe que se atrasar ou se ficar devendo, aquilo vai acabar nos complicando. Eu não vou poder ir numa outra loja. Eu não vou poder ter um cartão de crédito. Eu não vou poder usufruir melhor porque eu estou com essa dívida. Mas nós notamos que nessa primeira parte a gente acaba cuidando, porque a gente sabe que vai dar problema. Mas na nossa parte moral, nas nossas ações, naquilo que a gente escolhe para fazer durante o nosso dia, também nos traz consequências. Algo que eu fiz, por exemplo, para um irmão, prejudiquei, destruí seus sonhos, machuquei, feri. Como que eu vou pensar na possibilidade de isso ficar por isso mesmo? Se existe uma justiça divina. Mas aí, de repente, alguém pode ter lembrado lá de uma situação de que alguém ficou impune pelo ato que fez. Como a gente sabe que às vezes acontece isso dentro das leis dos homens. Mas o que acontece nas leis divinas? Se Deus é justo e bom. Então, acontece que nós vamos ter que resolver esse problema que a gente se meteu, de alguma maneira ou outra. Eu prejudiquei? Bom, vou ser condenada para sempre? Vou ir para o inferno e lá ficar e não voltar mais? Ou simplesmente, nos últimos minutos da minha vida, vou pedir perdão? Passei a vida inteira, vamos dizer assim, né? Alguém passou a vida inteira prejudicando, atrapalhando, ferindo, machucando, destruindo, passou a vida inteira, sim. E nos últimos minutos da sua existência, perdão, Jesus. Ok? Com certeza a espiritualidade vai estar ali atendendo aquela pessoa. Mas não vai ser só por aquele perdão que a sua dívida, todas aquelas situações que ele infligiu, vai desaparecer. Porque eu estive na Terra, fiz um uso de uma reencarnação inteira, vamos dizer assim, e depois, nos últimos minutos ali, eu disse, tá, desculpa, perdão, não era o que eu queria. E daí eu vou para o plano espiritual e lá fico plena. Não, sabemos que não é assim. Mas também sabemos que não é daquele jeito, que vamos estar sendo castigados para toda a eternidade. Porque Deus é bom. Então o que acontece? Vamos ter outra oportunidade e vamos voltar, sim, com esses, né, com essas situações para resolver, para dar conta dessa situação. Num jeito mais popular de falar, né, para pagar isso que eu fiz, para pagar essa dívida que eu acumulei. Daí duas perguntas nós poderíamos fazer.
Como que eu pago? O amor cobre uma multidão de pecados. Como que eu consigo pagar? Ah, mas a pessoa lá pegou e que porque a gente acha que às vezes tudo é da mesma forma, né? A gente escuta uma história ou lê num livro que fulano lá perdeu a perna em determinada época de sua vida porque em outra existência ele arrancou a perna de alguém. Daí a gente acha lá que um que perdeu a perna por qualquer outra coisa é porque arrancou a perna do outro em outra existência. Não, não é assim. Ah, porque nasceu pobre, muito pobre, passando necessidades, é porque em outra existência era rico e não soube aproveitar. Não, pelo contrário, às vezes vem rico de novo porque trabalhar ainda com a riqueza, né? Ter o dinheiro é mais difícil ainda de passar por aquelas situações às vezes. Então nós não podemos achar que tudo funciona como funciona para um, como aconteceu com um, vai ser exatamente assim para o outro. Então não é porque, por exemplo, em outra existência, alguém acabou ferindo de alguma maneira o seu irmão, que nessa existência ele vai ter que ser só ferido para pagar aquela dívida. Ele pode fazer o contrário. Alguém que de repente tirou tantas vidas, de alguma maneira ou outra, não só por matar alguém, mas a gente sabe que hoje a gente pode tirar muitas vidas, acabar com muitas vidas sem usar armas. A gente sabe disso. Nessa existência, neste momento que eu reencarno de novo, o que eu posso fazer? Eu posso salvar muitas vidas. Tá. É uma maneira também. Eu posso trazer para perto com ações, de alguma maneira, de um exercício, uma prática de caridade, de amor, pessoas que são esquecidas. Posso cuidá-las de alguma maneira, de outra. E assim nós vamos limpando, vamos dizer, tudo aquilo que a gente não conseguiu organizar. Nós vamos organizando, nós vamos cuidando, nós vamos saindo daquele momento que a gente entrou lá em outra existência, que nos fazia ser pessoas rudes, que nos fazia ser pessoas completamente equivocadas. Então, por atos de amor, bondade, caridade, por ações positivas, sem dúvida, eu consigo sim, eliminando aquilo que em outro momento eu deixei de fazer, ou eu fiz assim de uma maneira muito equivocada, que prejudicou muitas pessoas. Mas é claro que eu preciso fazer de coração, sem nenhum interesse. Isso também, né, se torna melhor ainda quando eu faço sem nenhum interesse. Quando eu vou fazer algo realmente, porque está aqui, é o meu desejo. Mas como eu consigo fazer isso? Através do conhecimento, através de entender que nós estamos aqui para aprender, para nós assimilarmos esses estudos que a doutrina nos oferece, para tentar ver o que tem dentro de nós que ainda pode nos prejudicar. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito agressiva. Alguém pode pensar assim. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a agressividade. Eu vou tentar não ser tão agressivo. Por quê? Porque eu já encontrei comigo algo que vai acabar me prejudicando. Vai me trazer o quê? Mais dívidas. Para que depois, em outro momento, cada vez menos, cada reencarnação que se aproxima, eu
possa evoluir mais. Porque se eu tiver carregado sempre de situações desagradáveis que eu cometi no passado, o passado aqui nós estamos falando em outra existência, eu vou estar sempre me comprometendo. Eu saio de uma, entro noutra sempre comprometida. Por quê? Porque eu não assimilei ainda que a hora está chegando de eu esquecer um pouco do egoísmo, da vaidade, do orgulho e tentar mergulhar no amor. Porque o amor, ele vai nos transformar. É claro que é difícil. Se fosse fácil, nós estaríamos em outro momento. Se fosse fácil, nós não estaríamos vendo tudo que a gente vê hoje. E se nós fosse diferente de tantas pessoas que nós julgamos, nós não estaríamos reencarnando juntos. É porque alguma coisa ainda a gente tem afinidade. Nem sempre é para ser exemplo. Às vezes é para aprender também. E às vezes sim, é para ser bom exemplo. Imaginamos que muitas vezes o exemplo de alguém pode mudar completamente a vida do outro, que está equivocado. Imagina nós, que somos espíritas, nós estamos andando pela rua e tem uma pessoa atrás de nós que é completamente agressiva. Nós estamos andando pela rua e vem alguém e quer nos ferir, quer falar mal, quer nos, enfim, xingar. E essa pessoa está nos observando. E daí nós podemos ter duas atitudes. Uma é entrar na onda daquela pessoa e fazer igual. E aquela pessoa que está atrás, ela vai dizer, é isso aí, olha aí, ó, isso aí mesmo, tem que ser agressiva mesmo, tem que dar o troco, tem que, né? Não dá para levar desaforo para casa. Mas imaginamos se a gente faz assim, ó, que isso, vamos nos acalmar, vamos conversar, não é bem assim, né? Em outras palavras, dá outra face. Aquela pessoa agressiva que está atrás de nós, ela vai ver outra situação e vai pensar, mas por que será que essa pessoa fez isso? Oh, que legal, interessante essa reação. Então será que também nós não somos exemplo no nosso dia a dia? Assim como outras tantas pessoas são exemplos. Na nossa família, por exemplo, dentro do nosso lar, será que nós não podemos contribuir para que os nossos filhos não tenham essas dívidas? Ah, mas como que nós vamos contribuir se são as escolhas deles? Sim, a criança, ela tem as suas escolhas. Muitos, inclusive, já tem, né? Muitos não, todos já nascem com suas personalidades, com seu jeitinho, é o jeito dele. Ele é um indivíduo único. E ele também traz consigo o que vai acertar, o que vai resolver aqui. Mas os pais, os responsáveis, eles também podem colaborar. Você tem ideia de que hoje nós podemos colaborar com a evolução do outro? Colaborar, não fazer a parte dele. Ah, mas eu tô nem aí, tomara eu cuidar da minha evolução, vou estar pensando na evolução do outro. Vamos, nós vivemos em sociedade. E quanto mais coisas boas a gente fizer, melhor para nós. E melhor ainda quando é com nossos filhos. Ver ali, né, uma situação que pode acabar no futuro prejudicando, o que eu vou fazer? Eu já notei, eu já detectei, vamos dizer assim, né, que ali tem algo que não é legal. Mas ele está batendo bastante no coleguinha. Ele fica nervoso muito rápido. Nossa, ele parece que anda sempre triste. Então eu estou vendo. Então é minha responsabilidade tentar ajudar. Agora, depois vai ser responsabilidade dessa criança, desse jovem,
decidir como ele vai resolver esse conflito, essa situação, mas ele vai estar amparado também por alguém, por um adulto, por um familiar, por uma pessoa que ama. E a gente vai mais longe ainda. Quando a gente vê um irmão que está completamente equivocado, não vamos nem tão longe, mas dentro das nossas casas espíritas, eu vejo alguém que está completamente equivocado. Não vamos deixar. Se equivocou, deixa. Vamos ver até onde vai isso aí. Né? Isso não vai dar certo, mas vamos ver, deixa que... Né? Ou a gente vai pegar e dizer, mas tu tá errando, tu tá errado, tu tá obsediado, Nenhum dos dois é um ato fraterno. Eu não posso nem fechar os meus olhos, mas eu também não posso julgar de uma maneira em que o companheiro ou que a companheira acabe, né, se tendo uma culpa, tendo uma vergonha, né, ou, por exemplo, aquelas situações de corrigir em público, chamar atenção em público. Né? Então, é tratar com amor, cuidar com amor, porque o amor é também dizer não, mas também dizer não para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente gosta daquilo que vai acabar nos prejudicando futuramente. Então eu não quero mais que no futuro eu tenha tantos equívocos assim. Tá, eu não quero que tenha. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-los. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso para mim. Então chegou um momento de eu ter atitudes novas, de eu ter vivências que vai nos trazer melhores sentimentos, harmonia, até mesmo para o nosso desencarne. Porque nós somos espíritas, nós sabemos, né? Todo mundo sabe que um dia nós vamos retornar, que a morte ela vai acontecer, o desencarne, ele também vai acontecer, e nós não podemos viver de uma maneira que a gente vai ficar pensando assim, nossa, eu vou morrer, não, porque né, daí tu não vive, mas também nós não podemos viver de uma maneira em que a gente não pensa em se preparar para que também esse momento seja o mais leve possível, que a nossa mala, a nossa bagagem, ao retornarmos para casa, ela não esteja pesada de sentimentos ruins, de ações negativas que a gente fez aqui, mas que ela esteja leve, com os melhores sentimentos, para que quando a gente chegue lá, né, nós possamos estar bem diante de tudo. Termos a saudade, né? Muitas vezes a gente quer pensar, não, mas aqui tá bom, estou com as pessoas que eu amo, mas então, além de tudo, que nós possamos chegar lá bem, desprendidos da matéria, mas acima de tudo, cheios de amor. E quando retornarmos, porque ainda tem muito, né, esse vai e volta, pelo que a gente percebe, a gente venha mais leves para sermos mais felizes. Porque as leis divinas que estão na nossa consciência, nós estamos praticando cada vez mais. Não existe um Deus que pune, que castiga. Existe um Deus bom e justo, que nos dá oportunidade de melhorarmos, mas também que não tira as nossas responsabilidades e os nossos equívocos que aqui a gente fez. Meu abraço com muito carinho a cada irmão, a cada irmã. Desejo que essas palavras a gente possa tentar praticá-la no dia a dia, sendo cada vez mais amorosos, sendo cada vez mais conosco mesmo, sabendo que somos ainda seres que precisam sim aprender, o aprendizado é constante, e que acima de tudo também nós possamos fazer a nossa parte todo dia,
Mesmo que a gente ache assim, ó, que não vai fazer diferença eu colocar um papel no lixo quando todos estão jogando no chão. Faz diferença sim. Faz diferença sim eu pensar na natureza, plantar uma árvore, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente. Ah, mas ninguém cuida. Bom, mas a gente cuida. E é o que importa. O que importa é nós pensarmos o que nós estamos fazendo também. Porque tudo que a gente faz, a gente está plantando e a gente colhe. Daí, nesse sentido, ninguém colhe pra gente. Podem nos ajudar, mas as sementes ali que floresceram são nossas. Assim como nós podemos ajudar o outro. Ah, de repente aquela semente que ele está colhendo não é a melhor semente. Então eu posso ajudar ele? Posso. Mas é ele que vai ter que dar conta. Com muito carinho, com um sentimento de gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui agora, trabalhando dentro dessa doutrina de luz que nos consola, que nos permite a caminhar cada vez mais dentro de um momento assim, de que nos dá realmente uma felicidade por pertencer a esse movimento espírita que desejamos que cada vez mais possa se unir, possa se abraçar e possa sempre seguir um objetivo que é desse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, essa união, esse amor universal e sem fronteiras. Nosso abraço com muito carinho a cada um e que possamos estar em paz conosco mesmo e com o outro.